Olá, mais um Câmara Entrevista, hoje para falar sobre saúde bucal aqui por meio da nossa parceria com o INAPOS. E quem está com a gente é o Dr. Ademir Grossi e vai trazer para a gente então essas informações tão importantes para a infância. Oi, professor, muito obrigado por estar aqui de novo. Boa tarde, Karine, é um prazer estar aqui com vocês novamente, trazendo informações pertinentes para a população de Pouso Alegre e região a respeito de saúde bucal. Nós lá da Faculdade INAPOS temos o maior prazer de estar aqui participando desse contexto com toda a população aqui na Câmara também. Bom, professor, por que é tão importante começar a higiene bucal do bebê logo ali nos primeiros meses de vida? Pois bem, Karine, é vital e de extrema importância, assim que a criança já começa a apresentar os primeiros dentinhos, que hábitos de higiene sejam instituídos pelos pais, com o objetivo de evitar o desenvolvimento de doenças que acometem os dentes. A cárie dentária é a doença que mais acomete o órgão dentário, desde o público infantil até o público adulto. E nesta faixa de idade, a criança não tem a coordenação motora adequada para desenvolver aqueles hábitos de higiene adequados. Então, cabe aos pais já instituir logo num primeiro momento. Os dentes começam a erupcionar numa variabilidade de 6 meses, talvez um pouquinho antes, talvez um pouquinho depois, e a dentadura decídua se completa por volta dos 2 anos. Nessa faixa etária, a criança começa a ter contato com alimentos, alguns alimentos até não os mais apropriados, alimentos ricos em açúcares que eventualmente os nossos queridos avós fornecem às nossas crianças, e nós precisamos dar a proteção aos dentes sobre essas condições que vão interagir no meio bucal. Então é muito importante que seja instituído e que os pais tenham a consciência da necessidade de suprir essa higiene para o seu filho que naquele momento não tem a coordenação apropriada para isso. Haja visto a questão da mamadeira, né? A mamadeira muitas vezes noturna que a criança recebe, às vezes até com algum alimento que recebe adição de açúcar, e aquele substrato fica na boca da criança durante toda a noite e vai servir de meio para a ação bacteriana, a produção de ácido e, consequentemente, cárie precoce no paciente infantil. Aquele costume da criança que é colocada para dormir e dorme com a mamadeira, né? Dorme na mamadeira. E depois tem que acordar, né? Pois é, isso é uma prática que a gente ainda vê no nosso dia a dia, mas pode ser instituídas algumas ações para evitar o dano desse resíduo alimentar na boquinha da criança. E uma vez que ela tem dente já, esse resíduo alimentar frente à colônia bacteriana que ela tem natural da boca pode gerar as ações necessárias para desmineralizar aquele dente e assim a ocorrência de cárie precoce. E muito nos surpreende a extensão de algumas lesões que acometem algumas crianças. Então cabe aos pais terem um pouquinho de paciência e irem instituir uma limpeza, mesmo que superficial, mas necessária naquele momento nos dentinhos dos seus filhos. Uhum. E quais que são, então, professor, as principais estratégias de prevenção de cárie dentária nas crianças? Bom, falando em odontopediatria num contexto geral, a gente está tratando desde o público bem jovem, né, bebê até mesmo, até o pré-adolescente. E a principal estratégia para prevenir a doença de cárie na criança é instituir um hábito de escovação regular. Adicionalmente, cabe ao dentista ou até no caso da nossa faculdade, o nosso aluno, orientar a família a ter hábitos regulares de alimentação. Ou seja, você se alimenta, faz a sua higiene, procura evitar alimentos ricos em açúcares. E se o fizer,
faça-o de forma, logo após uma refeição, que possa ser controlada como uma higienização futura. Adicionalmente, além esse bom hábito de higiene e de uma dieta alimentar, pelo menos tentar ser regulada, é importante que os familiares tenham em mente que os cuidados com a dentição dos seus filhos devem ser regulares, ou seja, você deve procurar o seu dentista periodicamente para acompanhar tanto o desenvolvimento da dentição quanto a ocorrência de eventuais doenças que podem acometer aquele dente recém-erupcionado. Então quer dizer que a dieta ela influencia diretamente aí na saúde bucal das crianças? Sim, e pode influenciar negativamente quando é uma dieta muito cariogênica, muito rica em açúcares, e principalmente quando não há a remoção desses resíduos da superfície dos dentes. Então eu tenho um substrato que serve de ação para a bactéria produzir agentes que vão desmineralizar os dentes. E aí todo o processo evolui de uma forma, às vezes, muito negativa para aquela criança. Agora, uma dúvida que muitos pais têm é sobre o uso de flúor, né? A gente vê muita gente até procurar a pasta sem flúor. Qual é a importância do uso do flúor na prevenção da cárie quando se trata de odontopediatria? Pois bem, é uma questão muito bem abordada. O flúor, ele é um agente que vai atuar sobre a superfície do esmalte, tornando-o mais resistente. Ele vai integrar a superfície do esmalte, interagindo estruturalmente com ele, formando uma camada chamada de fluorapatita, que é mais resistente à ação ácida mediante a produção das bactérias que estão lá dentro da boquinha da criança. Tá, pois bem, o flúor deve ser administrado, como você bem falou, com bastante cautela. Então, cabe ao dentista administrar um creme dental que seja atrativo à criança, mas que tenha concentrações de flúor que sejam recomendadas para aquela faixa etária. Até mesmo porque muitas das crianças deglutem aquele flúor. E o excesso de flúor não é nada bom para a criança, porque pode gerar durante o desenvolvimento dos dentes o que a gente chama de fluorose, que são umas manchas que vão acometer o esmalte dentário e ficam impregnadas na estrutura dentária e é um problema também a fluorose. Então, sobre uma recomendação do dentista, ele vai saber orientar o seu filho de acordo com as necessidades até da região, porque haja visto que nós temos regiões, aqui em Pouso Alegre, por exemplo, nós temos a adição de flúor na água de consumo, como em vários outros municípios, mas há cidades que podem não tê-lo numa concentração recomendada para a proteção da população. Então, nestes casos, pode ser feita uma suplementação de flúor. E, ocasionalmente, nós podemos fazer no consultório, instituído como medida preventiva, até a aplicação de géis, né, vernizes fluoretados para aqueles pacientes que têm um alto risco de cárie. Então, aqueles pacientes que têm um alto risco de cárie, uma ação já mais degradada da sua condição dentária em função de maus hábitos alimentares e também de condições de higiene inadequadas, eu vou restabelecer aquele ambiente, aquele meio e, consequentemente, dar condições para que o remanescente dentário esteja protegido e mais resistente à ação bacteriana. Bom, a gente escuta falar às vezes sobre selantes de fissuras, né? Então eu queria que o senhor explicasse para o pessoal que está em casa. Primeiro, o que é selantes de fissuras e depois qual a importância dele. O selante de fósforos e fissuras, ele entra dentro da odontopediatria num contexto bastante interessante, tendo em vista que a anatomia do dente, principalmente a anatomia da superfície superior do dente, que é toda irregular, ela apresenta alguns sulcos, algumas fissuras que favorecem o acúmulo tanto de bactérias quanto de resíduos alimentares.
O selante nada mais é do que uma camada de base resinosa que muitas vezes contém inclusive flúor, que vai sendo liberado progressivamente para a estrutura dentária, e ele fica aderido à superfície dentária. Você consegue preparar, você limpa a superfície dentária, essa superfície de maior vulnerabilidade, que é a parte de cima dos seus dentes, que é mais irregular. Então, nessa superfície, uma vez ela limpa, você consegue prepará-la para aplicar o selante, que ele vai funcionar como um esmalte. Vamos dar esse exemplo. Um esmalte que você passa na sua unha e deixa aquela camada protegendo a sua unha ocasionalmente. O selante tem essa função de selar, de obliterar aqueles acidentes anatômicos normais. É lógico que não pode ser colocado numa camada muito espessa, é uma camada delgada, que apenas sela, oblitera aquelas regiões, e a hora que o alimento está sendo triturado pelo ato da mastigação, ele tem um escoamento mais fácil. E na higienização também você consegue tirá-lo, removê-lo daquela superfície oclusal com maior facilidade. E aí, consequentemente, ele não serve de substrato para a ação bacteriana. Bom, agora quais são os sinais de alerta para os pais? Bom, se você tem uma criança e ela começa a se queixar, eventualmente, de dor de dente ao frio, ao quente, se ela apresenta algum sangramento gengival, ou se apresenta a formação de alguma bolha de pus em alguma região da boca, se o dente pode apresentar alguma alteração na cor, muito comum nas crianças. Eu tenho 2 filhos e as crianças já caíram várias vezes, e ocorre de a criança ter um traumatismo oral. Caiu, bateu a boquinha, machucou o dente, às vezes nem quebrou o dente, mas ocorre uma ruptura do feixe vasculo nervoso que supre aquele dente. Se algum acidente dessa natureza acontece, ou se a criança é acometida por cárie mesmo, o dente pode sofrer alguns processos de doença, tipo, ele pode apresentar alteração de cor, né? Mas o dente nem cárie teve, mas ele teve um traumatismo que rompeu o feixe vascular ali. Então aquele dente entra no processo de necrose. Então cabe ao odontopediatra e o clínico geral também identificar essas alterações e fazer a indicação de um tratamento que consiga conter aquele processo. Então você muitas vezes tem que fazer um tratamento de canal num paciente infantil. Parece que isso não é uma realidade, a gente pensa que tratamento de canal vai só para o público adulto, mas tem a endodontia aplicada à odontopediatria para suprir essas necessidades de traumatismos, de lesões que atingiram o nervo do dente, e aquele dente entra num processo de degradação, e ele deve ser mantido em posição o máximo possível. Haja visto que quando a gente perde um dente, tanto permanente, mas principalmente o dente descido, há toda uma quebra do processo de troca dentária natural. Então, pode ser que os dentes adjacentes migrem para a área edêntula e o dente que está para nascer naquela área não tem espaço para nascer. E daí você tem que aplicar um aparelho ortodôntico. Então, essas ações podem ser resolvidas com a instituição de medidas preventivas e profiláticas para cuidar daquele momento daquele dente, manter aquele dente de leite o máximo possível na boca, e muitas pessoas não dão essa importância. Fala assim, é dente de leite, vamos tirar. Vamos tirar. Vai nascer outro no lugar. Né? Isso, na verdade, nem sempre é a melhor opção para aquela criança. E muitas vezes a gente luta para manter aquele dente, para favorecer a transição das dentições de uma forma mais harmônica e tranquila. Bom, professor, uma última pergunta aqui. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre o papel da educação em saúde bucal nas escolas para prevenção de problemas dentários, então, em crianças e também em adolescentes. Nós temos uma equipe grande lá de alunos na faculdade
E um dos trabalhos que nós fazemos dentro da nossa clínica escola, mas também fazemos extramuro, ou seja, nós fazemos ações no quartel, fazemos escolas públicas, escolas privadas, fazemos ações nas praças públicas, nas unidades de saúde, tanto aqui de Pouso Alegre quanto de outras cidades circunvizinhas. E o nosso papel nesse contexto é levar para a criança e para os responsáveis a motivação suficiente para que eles tenham a saúde oral instituída como uma rotina, mas aquela rotina agradável. Não é? Eu sei que eu fiz a minha alimentação e agora é a hora de cuidar dos meus dentes. A hora que a gente estimula isso na criança, estimula isso numa família, o que é mais importante é o bom exemplo que fica. E a gente sempre estimula assim, ó, você vai escovar seu dente, leva teu filho para escovar do teu lado, porque você é o exemplo para o seu filho e ele vai querer te imitar. Então é lógico que a gente vai orientar aquela mãe, aquele pai, é lógico que vai o uso do creme dental adequado para aquela faixa etária, uma quantidade de creme dental suficiente para fazer a higiene, mas não gerar aquele problema da criança deglutir aquele creme dental em excesso. A ação mecânica da escovação sendo coordenada com os pais que estão estimulando o filho está copiando o pai. Então, bons hábitos devem ser instituídos para a manutenção da saúde oral da sua criança. E o que é mais legal é você valorizar essa ação da criança. Eu penso que você nem deve, assim, premiá-la, mas valorizá-la. Ô, meu filho, mas que beleza, o seu dente hoje ele está limpinho, livre de bactérias, de bichinhos. E olha só, nós vamos celebrar isso aqui, vamos dar uma volta, faz um passeio, viva a vida em família com seu filho, nesse contexto também, valorizando a saúde bucal. Assim eu acho que você tem condição de levar o seu filho educado de uma forma muito responsável no que diz respeito aos cuidados pessoais que ele tem ao longo de uma vida, né? Sabe-se que os bons hábitos a gente aprende lá na infância. Os bons hábitos orais também a gente tem que trazer lá da infância, e é uma lembrança muito boa quando a gente traz isso de um contato fraterno, assim, com um pai, como uma mãe. E, nossa, eu tenho lembranças de cuidados que meu pai teve comigo, minha mãe teve comigo na infância. Então, por que não levar isso para a saúde bucal também e fazer a criança crescer com um sorriso saudável, livre de infecções e tendo uma estética e uma função adequada na boca, né? Tá certo. Aí, ó, gente, hoje dicas valiosas aqui do Dr. Ademir Grossi, que é professor lá do INAPOS. E ele veio falar com a gente sobre a saúde bucal dos nossos pequenos, gente. Ó, dicas valiosas demais. A gente quer agradecer a presença do senhor hoje. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui novamente. Eu já tenho uma programação para a semana que vem. Eu posso deixar no ar para aguçar a curiosidade dos nossos ouvintes? Então, na semana que vem a gente vai falar sobre um problema que também acomete o seu filho, que pode acometer o seu filho, que é o hábito de respiração oral. A respiração oral, quando ela não é adequada, a respiração nasal, perdão, quando ela não é adequada, quando ela se faz pela boca, ela promove uma série de alterações no desenvolvimento do seu filho, tanto no desenvolvimento oral quanto no desenvolvimento psicomotor. E é isso que a gente pretende falar para você, trazer essa informação valiosa para você cuidar ainda melhor do seu filho a partir da semana que vem. Muito obrigado a todos. Aí, tá marcado então o tema da próxima semana divulgado aqui. É claro que você não pode perder. Gostou do assunto que a gente tratou hoje? Então vai lá no YouTube TV Câmara Pouso Alegre, salva lá, ativa o sininho para você ser notificado toda vez que a gente postar um vídeo novo e compartilha com seus amigos, porque além de estar aqui na programação da TV Câmara, canal aberto digital 18.2, também na Rádio Legislativa FM 96,7, a gente também
está com todo o nosso conteúdo salvo lá no Facebook TV Câmara e YouTube TV Câmara para você ver, rever e ficar muito à vontade. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!